Estamos ao vivo? Podemos começar? Estamos ao vivo. Olá, boa tarde, todo mundo. Boa tarde a todos que estão aqui presentes. Desculpem, deu um delay aqui, rapidinho. Espero que todos estejam bem, que todos estejam aqui em um ótimo dia. Bem, para quem não me conhece, sou Gabriela Vitório, mais conhecida como Gabi da Perinity, podem me chamar assim. Nesse episódio desse nosso novo Masterclass, nós vamos falar sobre compliance regulatório. Aqui, nosso objetivo é apresentar como fazer a gestão dos elementos regulatórios e a partir dessas funcionalidades, né, que a gente tem no nosso perímetro de GRC. Eu estou aqui com o Eduardo Matos e a Isabela Chaves. Eles vão se apresentar, então fiquem à vontade, pessoal, e tenham uma ótima apresentação. Bom, então vou começar a apresentação aqui entre as meninas. Boa tarde, pessoal. Vamos começar então a nossa rodada de Masterclass em 2024. Nós tivemos os 3 episódios do ano passado. Esse é o primeiro episódio do ano de 2024. Como eu já falei, como a Gabi falou, eu sou o Eduardo Matos. E hoje o nosso tema, então, ele vai ser a respeito de compliance regulatório. Eu quero agradecer a presença de todo mundo e passo a palavra para a Isa. Oi, pessoal. É muito prazer estar aqui de novo com vocês nessa Masterclass, né? Começando aí 2024. Espero que vocês gostem muito. Esse assunto é muito relevante aí para as empresas. Então, vamos colocar aí vários cases. Vocês vão acompanhar aí todo o passo a passo, né, das demonstrações. E, por favor, vão enviando as dúvidas aqui, né, no QA. E no final, né, ao final, a gente vai esclarecer todas as dúvidas, tá bom? Então, vamos começar. Então, vamos lá. Edu, é, só para a gente começar aqui, né? Como que a gente inicia esse processo de gestão regulatória dentro do perímetro de GRC? Gabi, falando agora com áudio. O processo ele é bastante simples e ele envolve duas macroatividades contidas dentro da nossa solução, né, dentro do PNGRC. Nós vamos falar de dois elementos. Uma delas é a CDL, né? O CDL, esse acrônimo, ele significa Compliance de Dispositivo Legal. E ele está relacionado à questão da disseminação dos itens regulatórios, né? E também ele permite que a gente aplique testes de conformidade, tá? Para identificar, então, a partir da aplicação desses testes de conformidade, o nível de aderência que as áreas da empresa têm de atendimento aos dispositivos legais, né? E o segundo, então, é o COR, que é o acompanhamento das obrigações regulatórias. Então, como é que elas são executadas? E então, dessa maneira, a gente faz isso a partir de um calendário anual. Lá no COR, nós temos um calendário, nós criamos as obrigações, que posteriormente elas são respondidas, né? Então, gente, ao longo dessa nossa jornada aqui, de cerca de 1 hora, nós vamos mostrar para vocês como é que se faz esses dois elementos aí, e como é que a gente faz com que esses itens sejam feitos a partir de documentos legais, tá? Então, a princípio, tá, pessoal? O que que a gente faz aqui? Eu já vou compartilhar a tela com vocês para mostrar aqui um pouquinho dos documentos legais e eu vou passando a explicação para vocês, tá? Aqui, tela 2. Pessoal, vocês estão vendo aqui direitinho a nossa tela? Já está compartilhado, né? Só confirmem para mim. A tela da aplicação, compartilhou? Legal. Então, olha só, pessoal. A primeira coisa que a gente faz antes de começar a atuar aqui com a obrigação regulatória e com o compliance de dispositivo legal é fazer o cadastramento do documento legal, tá? Então, dentro aqui do menu Core, eu tenho aqui documento legal. Eu cadastro os documentos legais.
Esses documentos legais, eles precisam ser, então, registrados, cadastrados aqui dentro dessa área do nosso sistema, e esses documentos que são cadastrados aqui, ó, vou mostrar como é que seria um cadastramento. Menu Core, documento legal, e eu clico aqui em adicionar, e aqui eu começo a fazer um cadastramento desses documentos, onde eu vou inserir o título do documento, eu preciso informar se ele é um fundamento legal ou não. Isso é essencial para as nossas atividades ali de COR e de CDL, né? Eu falo também o tipo desse documento, e aqui, ó, por exemplo, eu tenho 2 tipos cadastrados. Nós já vamos falar a respeito disso também. Eu também falo qual que é o órgão regulador. Eu já vou mostrar onde a gente também cadastra esse item aqui. E aí a gente vai falar, por exemplo, nós vamos colocar o texto, uma disposição a respeito desse documento, nós vamos colocar um número, eventualmente um apelido, se ele tiver. Nós vamos falar a data aqui, por exemplo, de publicação, a data em que ele foi implementado, ou seja, a data que ele passa a valer, e a gente também coloca aqui a recorrência, a vigência, né? Então, tem elementos que têm periodicidade anual, semestral, tem documentos que têm validade ad eterno, né? Eu também cadastro sempre quem são os responsáveis, quem é que podem editar, quem é que podem manusear esse documento cadastrado, eventuais observadores, e aqui a gente sempre faz o upload, tá? Antes de cadastrar os documentos, a gente sempre vem aqui no menu Core, nessa área de parâmetros, e nós cadastramos o tipo e o órgão regulador. Se nós formos falar aqui, por exemplo, de tipo, e eu pesquisar, vocês verão que tem aqui lei e resolução normativa, né? São 2 tipos de documentações externas, tá, gente? Então, por exemplo, ó, lei, decreto, circular, resolução, como por exemplo, aqui nós colocamos uma resolução normativa, vocês vão ver mais adiante um exemplo de uma RN da ANS, que é a RN 518, muito popular entre as operadoras de saúde. Tenho certeza que todas as operadoras de saúde conhecem, né? Que se trata de uma obrigação regulatória para as operadoras de saúde reguladas pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. E aqui nós temos uma lei. Então, por exemplo, aqui nós cadastramos leis também, cadastramos a lei 12.846, cadastramos a lei 13.709, respectivamente a lei anticorrupção e a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, esses aqui são os procedimentos. Cadastra o tipo e também vem aqui e cadastra o órgão regulador, né? No caso aqui, a ISA e a Gabi já cadastraram. A ANS, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, no caso aí é responsável pela Lei Geral de Proteção de Dados, a própria CGU, né? Então, esses passos são anteriores, venho aqui, cadastro tipo, cadastro órgão, pelo menos, né? Cadastro origem, que vocês viram ali, interna e externa, e eu venho aqui dentro do documento legal e faço o cadastramento. Se nós olharmos, ó, então nós já temos aqui o cadastramento da lei anticorrupção, eu já tenho aqui todas as informações da lei anticorrupção, e eu consigo, se eu clicar aqui, ó, eu consigo acessar o conteúdo, né, dessa lei. Então, vou clicar aqui só para vocês poderem ver. Ele vai abrir uma outra aba no browser. Olha aqui a lei anticorrupção. A partir deste cadastramento, nós iniciamos as ações, respectivamente, CDL, Compliance de Dispositivo Legal, para verificar o nível de aderência, o nível de atendimento e também do COR, só que esse para as obrigações regulatórias que estão atreladas a um calendário anual sempre, tá? Então, pessoal, dessa maneira, nós cadastramos os documentos legais e, depois disso, nós já conseguimos executar as demais atividades que estão aqui no menu de compliance e que estão aqui no menu de formulário para o CDL, tá bom? Sendo assim, Gabi, fica à vontade. Muito legal, Edu, obrigada pela apresentação, por explicar um pouquinho. E agora, né, que a gente já tem a ideia aqui do documento legal, como que a gente faz para usar o dispositivo legal, né? Da forma que você mencionou. Como que vamos agora para a parte de dispositivo legal? Tá bom. Eu ainda estou compartilhando a tela com vocês, né? Só me confirmem Tá, isso, que eu tem. vou ficar sempre nessa dúvida em função do Zoom aqui, pessoal. Mas, perfeito.
Olha, aqui através do formulário, nós criamos todos os tipos de assessments, né? Todos os tipos de questionários, de levantamentos de informação, e ele funciona também como um workflow de atividades. E é dessa maneira aqui que eu vou mostrar para vocês que foram criados os formulários do CDL aqui, né? Vocês podem até ver que eu tenho aqui, ó, um formulário de BIA. Ele serve para fazer um Business Impact Analysis. Ele serve para fazer um Control Self-Assessment. A diferença é que o CDL ele já prevê um fluxo de avaliação de atendimento, de aderência, por exemplo, de um determinado dispositivo legal, né? E aí eu vou mostrar para vocês como é que foram criados dois elementos do CDL, porque o CDL ele trata duas situações. Uma situação em que a área se declara aderente ou não a determinado dispositivo legal. O disparo disso para a área vai fazer com que a área diga, ó, legal, eu tenho o atendimento integral, eu tenho o atendimento parcial, enfim, e na análise da aderência, nós temos perguntas mais profundas, mais diretas ou mais pragmáticas. Então, entrando primeiro aqui na parte de declaração da aderência, o que que o nosso modelo de CDL já contempla, já traz ali? Eu tenho essa etapa inicial de configuração, onde eu coloco o título do formulário. Vejam que o título aqui para esse formulário, dentro do exemplo que nós estamos trazendo aqui para este Masterclass, é Declaração de Aderência à RN 518. Um item que é importante falar é que a gente sabe que a RN 518, que é a resolução normativa da ANS para práticas mínimas de gestão de risco e controles internos dentro das operadoras, elas têm uma série de elementos que podem ser validados, verificados, né, que você pode, enfim, avaliar a conformidade. Para este nosso exemplo aqui, nós estamos trazendo o PPA, que é o que nós vamos falar um pouquinho mais adiante aqui. Então, eu posso colocar, por exemplo, a descrição do formulário. Aí aqui a Isa e a Gabi já colocaram. Eu posso colocar aqui, ó, os responsáveis por controle, né, por gestão, por administração. Eu posso vincular categorias que me remetam a este formulário também. Olha, aqui eu vinculei com um fluxo de avaliação, quer dizer, eu quero que esse formulário, depois de respondido, seja avaliado. Eu posso também aqui parametrizar faixas de avaliação. Veja, aqui a faixa de avaliação, ela é bastante simples. Ela está aqui considerando três possibilidades, né? Três alternativas de resposta. Uma não atende, atende parcialmente, outra atende totalmente, com percentuais de 0, 50 e 100, e com também aqui algumas cores. Mas veja, pessoal, isso aqui é um mero exemplo. Vocês podem colocar aqui elementos muito mais complexos, uma quantidade muito maior de respostas para avaliar, né? E eu também posso aqui, né, vincular a documento legal, então eu posso fazer uma vinculação de documento legal. Por exemplo, eu posso vincular aqui, se eu quiser, justamente com a documentação da NR 518, né? E eu também posso importar o modelo do relatório a partir de um Excel. Então, quando você tem aquela preocupação, poxa, mas é difícil criar um formulário, cria o formulário, cria as perguntas, cria as alternativas, seleciona quem é aprovador. Essa alternativa de importação a partir de Excel é uma mão na roda, tá, gente? Então, ajuda muito. De fato, o preenchimento é todo muito simples. Aqui eu crio as questões. Nesse modelo do relatório do formulário de declaração de aderência, o que que a Isa e a Gabi colocaram aqui? Olha, uma pergunta simples. Estou de acordo com os termos, né? E aqui, ó, eu tenho uma outra parte da pergunta. Se sim, então, eu estou o quê? Aderente, não aplicável, não é? E se eu quiser visualizar como é que isso é aplicado, eu olho aqui em pré-visualizar. Eu venho aqui em pré-visualizar, vejo o documento, olha, o título com a descrição, e na próxima página eu já vou ter ali o modelo de preenchimento, de resposta do usuário, onde o usuário responde que está de acordo, ele já vai trazer o próximo questionamento com as alternativas inseridas, tá? E com a possibilidade de justificativa de resposta também, tá? Ainda falando aqui, pessoal, dos formulários, né? Dentro dos formulários,
eu tenho uma etapa de aplicação desses formulários. Aí eu vou mostrar a aplicação não mais no modelo de declaração, mas sim no modelo de análise de aderência, que é justamente o modelo onde eu faço o teste de conformidade. Pessoal, o teste de conformidade está inserido já nas perguntas que vocês verão. Então, aqui a primeira tela, né, a tela de capa, vamos dizer assim, aqui de configuração, ela é bastante semelhante ao de declaração, só que aqui no de análise, a diferença está justamente nas questões. Veja, eu tenho aqui ó, uma estrutura de perguntas com respostas dentro dessa página, não é? A Isa colocou aqui dentro da pergunta o envio anual do relatório de procedimentos, enfim, ela colocou essa informação. Dentro dela, eu tenho os questionamentos que vão me dizer se eu estou aderente, sim ou não, né? Então, eu tenho aqui, ó, esse item é aplicável no seu processo? Sim ou não? Aí eu tenho uma justificativa para esse item, por exemplo, no caso de não aplicação. Demandação imediata, né? Aí também vou ter lá, sim ou não, né? E tenho também a possibilidade de uma justificativa. Vamos ver como é que isso fica também no modelo de apresentação já para a resposta? A gente vem em pré-visualizar. E aqui dentro da pré-visualização, eu vou ter algo bastante semelhante com a tela anterior, entretanto, com as perguntas modificadas. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a pergunta: este item é aplicável no seu processo? Se eu coloco que sim, né, ele já traz o próximo questionamento. Demandação imediata? Então, hipoteticamente, eu respondendo sim, ele já vai trazer lá. Está aderente à norma? Eu posso colocar, por exemplo, que não. E ele vai trazer aqui se o risco é assumido sim ou não. Se eu falar, olha, eu não vou assumir o risco, não posso assumir o risco, ele já traz a opção, então, ali para a criação de um plano de ação, informando se está de acordo em criar sim ou não, com a próxima etapa já prevendo a criação do plano de ação. Veja, pessoal, quando nós estávamos criando este case aqui para apresentar para vocês, um dos itens que nós até conversamos é o seguinte: o modelo de CDL contido no Perint GRC, ele é simples dessa maneira como vocês estão vendo. Entretanto, este fluxo de questionamentos e um aprofundamento maior nas perguntas de aderência, de conformidade, eles podem ser editados, podem ser alterados. Vocês podem também ter um fluxo com essas questões e outras adicionais, tá, pessoal? Então, esse é apenas um modelo que já vem desde uma versão anterior que nós tínhamos, quando este questionário ainda não era flexível, né? Já desde alguns anos atrás no nosso CDL, do módulo de compliance, ele já trazia este fluxo. A diferença é que agora ele é mais flexível. Posso inserir outros questionamentos, posso alterar os questionamentos, posso alterar a forma de avaliação, tá? Então, mostrando aqui este fluxo, essa navegação, eu vou passar de novo aqui para a Isa. Eu vou passar, aliás, de novo, não vou passar agora, não é para a Gabi, é para a Isa, porque a Isa vai apresentar como é que uma área responde uma CDL que foi direcionada. Mas antes de demonstrar isso, eu preciso também só mostrar um último ponto, que para isso ir para a área da Isa, eu faço uma aplicação. Então, eu seleciono aqui o questionário que foi enviado, ó, que foi criado, perdão. Então, eu tenho a parte da configuração, eu tenho a parte também do cadastramento das questões, e aqui na parte da aplicação, eu entro dentro do questionário e faço uma aplicação. Essa aplicação, ela sempre terá quais itens, quais elementos, pessoal? Um título. Então, é legal para cada aplicação, por mais que seja aplicação do mesmo tipo de CDL, que você tenha nomes diferentes para que isso possa diferenciar uma aplicação da outra, nem mesmo que você coloque a data da aplicação, isso já é um diferencial no título. Você estabelece um período para responder, ó. Então, aqui, na aplicação deste questionário, foi estabelecido que ele pode ser respondido do dia 13/3, a data de hoje, que nós estamos apresentando este Masterclass, até o dia 31/3. Ou seja, eu tenho esse intervalo dentro do mês de março para responder. Estou falando isso na pele do respondente, da pessoa da área que respondeu o formulário, que recebeu o formulário, para responder e dizer se ela está aderente sim ou não. Eu tenho também aqui uma data máxima para avaliação. Aqui já é uma pressão em cima do avaliador. Olha, tendo as pessoas respondido ou não,
a sua data máxima para validar todas as respostas é essa, né? E aí eu tenho algumas opções de configuração, como por exemplo, ó, permitir recebimento de resposta durante a avaliação. Isso aqui é um período de colher de chá que se dá, porque apesar da informação que a data era até o dia 31/3, o sistema mesmo assim vai receber até a data da avaliação, até a data que a avaliação for feita, tá? Eu tenho também a possibilidade de utilizar formulários por amostragem, onde eu coloco a quantidade de amostras. Essa alternativa, ela é bacana de ser utilizada para as empresas, por exemplo, que têm os seus colaboradores cadastrados e que possuem um grupo de acesso, esteja ele atrelado, por exemplo, ao seu AD ou não. Dentro de um grupo de acesso, eu sempre tenho uma quantidade grande de colaboradores cadastrados. Então, por exemplo, eu tenho 50 colaboradores cadastrados, mas eu vou colocar aqui que apenas 15 respostas já são suficientes para gerar essa minha amostragem para que depois eu faça a avaliação, né? Eu sempre seleciono o destinatário dentro do sistema, posso colocar destinatários externos, então não ser cadastrado no sistema não é um impeditivo para que você responda a um formulário de compliance de dispositivo legal. Você pode mandar para fora da sua empresa, se fizer sentido, evidentemente, né? E aí aqui eu vou sempre selecionar quem são os avaliadores, os responsáveis por avaliar o questionário de CDL após a resposta, tá bom, pessoal? Então, é isso, tá? Venho aqui dentro do formulário, crio o formulário com todas as características, faço a aplicação deste formulário a partir aqui das aplicações e fico aguardando a resposta das pessoas às quais eu direcionei, eu mandei esse formulário, tá bom? Então, agora sim eu vou passar para a Isa, porque a Isa vai mostrar o fluxo de resposta da CDL, certo? Beleza, Edu. Aí você Parei consegue. de Isso. compartilhar, parei aqui. Aí consigo aqui compartilhar. Se vocês puderem confirmar se vocês estão enxergando a minha tela. Sim, estamos. Sim, estamos. Então, agora, pessoal, a gente vai virar a chavinha, né? Compliance, Edu é de compliance, e agora eu sou de uma área responsável que eu vou receber, né? Esses questionários que o Edu acabou de mandar pela notificação, né? Então, no meu e-mail. Em relação à notificação, quero que vocês agendem aí para vocês assistirem a Masterclass de sexta-feira. Então, a gente está apresentando aqui o fluxo de compliance, mas na sexta-feira a gente vai falar de notificação, dashboard e de plano de ação, tá bom? Então, agora, eu vou responder as CDLs, né? Então, o Edu mandou tanto a declaração quanto a análise, que é mais detalhada. Então, eu vou acessar o menu de formulário, responder formulários, tá? E ele já vai estar listando aqui para mim o que eu tenho que responder, certo? É óbvio, né, que o Edu, no momento que ele mandar, ele vai mandar primeiro, né, a declaração, né, para ele poder receber, né, primeiras declarações e depois a análise, tá? E aí, só um adendo aqui, se vocês quiserem partir direto para análise, também não tem problema, vai dar a opção de vocês, da forma que vocês querem aplicar isso daqui, tá bom? E aí, então, eu vou responder primeiro a declaração, é igualzinho a tela que o Edu demonstrou, né, na pré-visualização, mesma coisa. Só que a diferença é que eu tenho a opção de enviar, né, já para responder, tá? Vou dar um de acordo aqui com os termos e vou dizer que que esse item ele faz sentido sim para minha área, mas eu não estou aderente, tá? Então, ou seja, não estou executando ainda, não estou enviando o relatório de PPA, tá? Então, eu não estou aderente, mas eu preciso, né, estar. Então, por hora, essa é a resposta que eu vou fazer para a área de compliance, que no caso é o Edu, certo? Agora, aprofundando mais, né, esse item, a gente agora tem que responder, né, a análise de fato. A gente fez a declaração, disse que eu não estou aderente, significa que eu tenho que estar, né? E agora eu vou responder a análise, tá? Respondendo a análise, eu vou dizer, este item é aplicável no meu processo? Eu vou dizer, sim, é aplicável no meu processo. Demanda ação imediata? Sim. Se eu responder não, observe que ele abre um campo aqui de justificativa. Então, para todos que eu responder não, ele abre o campo de justificativa, tá? Demanda ação imediata? Não. Daí eu vou mudar aqui para sim, tá? Está aderente à norma? Não, não estamos aderente à norma.
eu vou assumir o risco de não estar aderente à norma? E aí eu vou avaliar. Se eu disser que sim, eu vou ter que justificar o porquê que eu estou assumindo o risco e, né, seguindo aí, cada empresa tem seu fluxo, mas normalmente se assina um termo, né, de risco assumido, e eu poderia anexar esse termo aqui para evidenciar. Se eu falar, não, eu não assumo risco, eu vou tratar, né, este item, ele vai abrir para mim aqui a etapa de plano de ação. E aí eu tenho a pergunta também, para risco não assumido, você deve criar um plano de ação. Você está de acordo? Porque, de repente, eu não vou assumir o risco, mas eu não concordo nesse momento para criar plano de ação. Então, tem essa opção ainda, né, que eu posso dar para esse usuário de usuário da área, tá? Então, aqui eu vou dizer, não, estou de acordo sim, eu vou criar o plano de ação, tá? E aí eu vou vincular esse plano de ação aqui, eu já tenho até um plano de ação criado, o fluxo, como eu disse, a gente vai ver melhor na sexta-feira. Então, já tem esse plano de ação criado, onde ele estipula aí que vai ter uma rotina, né, para geração de relatório aí do PPA, tá? Tem o responsável, né, que é o meu próprio usuário. Na criação do plano, eu estipulo, pode ser o meu usuário ou pode ser outros usuários, tá? Que vão executar esse plano de ação. E a data, né, que vai ser implementado esse plano. Então, tudo isso vai estar dentro do plano de ação, tá? Eu vou selecionar esse plano de ação aqui e vou vincular no meu item, tá? E aí, tá tudo certinho, respondido, eu vou enviar. A partir desse momento, as minhas pendências, né, de respostas já estão ok, já não tenho mais pendência, né, obviamente, já tudo concluído. E agora eu vou devolver para o Edu vai avaliar, né, vai verificar se está de acordo com o meu plano de ação, vai criticar, porque de repente, se eu escrevi alguma coisa que não está de acordo, ele pode fazer a devolutiva para mim. Aí eu vou pedir agora para o Edu compartilhar e seguir com esse fluxo. Tá fechado o som, o microfone, Edu. Perfeito. Gabi, você tem algo a falar para gente nessa viradinha de corte? Só perguntando rapidamente, tem uma pergunta aqui que eu acho que é interessante a gente fazer agora, né? São perguntas relacionadas. Então, aqui, a Diana perguntou se é possível manter arquivado por tempo indeterminado a evidência do cumprimento da obrigação. Sim, é importante nós dizermos qual o nome da pessoa que fez a pergunta, Gabi? Só que eu não estou vendo agora que eu já estou Foi compartilhando a a tela. Diana. A Diana. Diana, sim, é possível manter pelo tempo que você quiser. Veja, a solução Perinte GRC, essa resposta vale não só para o módulo de compliance, para as ações feitas em formulário, para as ações feitas em auditoria, gestão de riscos, controles internos, continuidade. A nossa solução, ela não tem expurgo de dados, né? Ela sempre tem a acumulação, né? Quer dizer, os dados são cumulativos. Então, todos os dados inseridos sob a forma de evidência ou não, porque tem dados que são simplesmente preenchidos nos campos, esses dados não são excluídos, né? A Perint só vai excluir essas informações se houver uma solicitação formal por parte do cliente. Então, a resposta é: esses dados permanecerão na solução por tempo indeterminado, tá? Uma informação que eu acho que é válida relacionada à sua pergunta é que a nossa solução permite que você anexe evidências, arquivos, enfim, em diversos formatos, né? Ele não vai permitir que você anexe ali os arquivos no formato exe, os arquivos executáveis, que sob algum aspecto pode representar algum tipo de ameaça para a integridade da nossa solução, mas os demais arquivos você vai conseguir acessar e eles têm um limite de tamanho de 100 megas, correto, Isa e Gabi? Eu acho que o tamanho padrão é este, né, Isso, correto. da solução. Entretanto, se vocês tiverem a necessidade de inserir evidências com tamanho maior, isso é um item configurável dentro da solução. Então, ou lá no procedimento de implantação do onboarding, ou através de um chamado com o nosso time de suporte, essa configuração pode ser feita. Fato é que de fábrica ela vem com esse limite por arquivo, né? Então você pode inserir várias evidências, por exemplo, de 100 megas ou um pouco menos, né? Então isso ele vai permitir, tá? Então não tem prazo, tá? O prazo é ad eterno pelo tempo que vocês utilizarem a solução, tá? E aí,
Agora que a Isa fez o cadastramento do documento legal, né, que fez a CDL e a CDL foi então aplicada, eu fiz a CDL, ela foi aplicada, a Isa respondeu e a Isa criou um plano de ação. Então agora nós vamos aprovar isso daí. Como é que a gente faz isso dentro da solução? A gente vem aqui no próprio menu de formulário e eu vou lá nos formulários que foram respondidos, tá, gente? Por exemplo, eu posso vir aqui no formulário de aderência, de análise, por exemplo, e se eu der uma. Perdão, eu vou lá na avaliação dos formulários, isso aqui é feito na avaliação dos formulários. Eu vou lá na avaliação do formulário e eu já vou achar aqui, por exemplo, o formulário de análise de aderência ou de declaração que foram enviados, né, para a ISA. A ISA respondeu e vejam, eles já estão aqui, ó, com o status aguardando avaliação, né? Então, é aqui dentro que eu entro e faço a avaliação desses formulários. Entrando dentro aqui, então, deste formulário, veja, eu tenho a visão do formulário já com as respostas que foram inseridas, né? Então, eu tenho aqui ó, a resposta que foi dada. Nessa etapa, é importante comentar com vocês que é possível fazer a avaliação individual, mas também é possível fazer uma configuração de avaliação automática. Por quê? As respostas que a Isa inseriu são respostas alternativas, ó, sim, não, sim, não. Então, por exemplo, eu poderia configurar aqui que a resposta que ela inseriu é a resposta correta automaticamente e ela pode ter um score, uma pontuação por trás atrelada a essa resposta já, tá? E aí, eu posso vir aqui direto no plano de ação também e entrar aqui dentro do elemento aqui do plano de ação. Eu vou visualizar daí o plano de ação que ela criou. E aqui eu vou ter a oportunidade, por exemplo, de já aprová-lo e de já colocá-lo no status em follow-up. Veja, uma questão relacionada ao fluxo de aprovação muito importante. Quem cria o plano e submete para aprovação, este não consegue aprová-lo. Este também não consegue prorrogá-lo, se for o caso. Apenas usuários com permissão, né, com esse tipo de perfil, podem vir aqui, por exemplo, colocá-lo em revisão, eventualmente fazer uma prorrogação de data, não é? E aí sim, então, a gente tem essa relação bilateral de quem é o responsável, eventualmente, pela criação e implementação do plano, de quem é responsável pela aprovação, né? Eu posso ter até três elementos, um que cria, um que executa, um que aprova, não é? Mas todos, claro, cada um deles obedecendo, respeitando o seu perfil, tá? Então, aqui é um exemplo, ó, onde foi criada uma rotina para geração de relatório de procedimento prévio acordado, o PPA, né? De acordo com o JOPS da ANS, tá? Isso daqui significa, pessoal, que foi criado um plano de ação prevendo uma rotina para a criação desse relatório que é anual. O relatório do PPA, de acordo com a RN 508 da ANS, né? Como as operadoras sabem bem, eles, aliás, são até os especialistas desse tema, não somos nós, eles sabem que anualmente, se a sua operadora de saúde estiver enquadrada, ele precisa entregar esse relatório para a ANS, tá? Então, aqui eu faço a devida validação desse plano, coloco ele em follow-up, e se for o caso dele já ter sido implementado, eu já posso vir aqui e encerrá-lo. Eu sou um perfil que daí, por exemplo, poderia vir aqui e encerrar este plano, tá? Ele não está deixando porque eu não cheguei a inserir aqui data aqui em cima, ó, data em que ele aconteceu efetivamente, mas eu não vou fazer isso, tá? Então, apenas mostrando para você que depois que a CDL foi respondida e o plano de ação eventualmente foi criado, eu venho aqui dentro de formulário, avaliação do formulário, eu seleciono o formulário qual eu vou avaliar, né? Então eu tenho aqui, ó, questionários né, de CDL já criados e já respondidos. Eu faço aqui as respostas, né? E eu já vou lá no final, se for o caso também, e valido o plano de ação que foi vinculado. Ok, pessoal? Agora, eu vou aqui passar para a Gabi, porque ela vai dar aí mais uma palavrinha e a gente vai para a próxima etapa do compliance. Pessoal, muito obrigada.
Isa, Edu, essa apresentação foi muito bacana. Vamos lá, agora que a gente já tem o cadastramento do documento legal, a CDL que foi criada, aplicada, já tem as ações futuras, né, que são os planos de ação, eles já estão definidos. Como que a gente parte para o core? Desculpem, gente, COR, porque senão a gente confunde com o nosso core, nossa outro módulo, nosso coração, é o COR. Perfeito, perfeito. Eu vou compartilhar novamente a tela aqui, então, para mostrar para vocês o seguinte, ó. O core, inclusive, que a Gabi falou, ela está preocupada com este core aqui, que esse é core, né, de coração mesmo, né? O core onde a gente tem a gestão das diversas funções do sistema. O core que ela está se referindo, o outro core, é esse core aqui de cadastro de obrigação regulatória, que é o que significa esse acrônimo, né? Então, é aqui a partir do core que nós vamos demonstrar a outra função. Lá no comecinho da minha fala eu chamei de macrofunções. Uma denominei CDL, que é o compliance do dispositivo legal, onde a gente faz a disseminação e o teste de conformidade. E já o core, o COR, esse core aqui é onde eu cadastro as obrigações regulatórias. Aqui eu tenho uma característica importante, pessoal, que são as obrigações regulatórias quando elas têm recorrência, quando elas acontecem com determinada frequência, né? Vocês conseguem ver aqui, ó, eu tenho um calendário do ano de 2024, eu posso colocar aqui, por exemplo, todas as obrigações, né? A primeira coisa que o sistema mostra aqui dentro desse calendário de 2024 são algumas datas pintadas aqui. O que é que significa essas datas pintadas, né? Logo mais abaixo, gente, eu vou aumentar só um pouquinho sem querer exagerar, só para vocês verem. Nós temos uma legenda com cores. Olha só, por exemplo, essa primeira aqui na cor rosa, né, que é a cor da ISA. Ó, data com obrigação em aberto. Ela foi criada, mas ela ainda não foi publicada. Então, quando isso acontecer, ela vai aparecer, por exemplo, na data com a cor rosa. Olha, eu não vou falar todas, mas, por exemplo, laranja, data atual. Olha, é o dia 13, é hoje, não é? E vamos falar aqui daqueles elementos que nós estamos vendo aqui, ó, que já aconteceram. Por exemplo, eu tenho data amarela aqui, ó. Então, eu tenho, por exemplo, uma obrigação relacionada à LGPD que foi entregue fora do prazo, tá? Isso daqui vai trazer essa cor amarelinha. Eu tenho a situação aqui mais perigosa, que é o vermelho, ó, data com entrega de obrigação atrasada. Então, se eu clicar aqui, eu tenho uma atividade relacionada à Lei 12.846, Lei Anticorrupção, algum processo de integridade dentro da minha empresa que não foi entregue no prazo. Se eu entrar aqui, eu vou visualizar os detalhes dessa obrigação que foi entregue, porém, com atraso, né? Ou que já está atrasada, né? Perdão, que está atrasado, que foi entregue com atraso é o amarelinho. E se nós formos aqui, então, olhar a data azul, as cores em azul, esse é o cenário mais adequado, né? Ó, são obrigações futuras que ainda estão no prazo do seu vencimento. Aqui eu consigo ver, por exemplo, no dia 20, próximo de março, ou seja, na outra quarta-feira, eu tenho aqui a data de relatório de PPA. Pessoal, nosso intuito aqui, claro, não é ensinarmos nada relacionado à lei, à Resolução Normativa 518 da ANS, mas é só para trazer um paralelo mesmo, um comparativo no nosso modelo de uso. O relatório do PPA, que está lá dentro do capítulo 4, mais especificamente, eu não sei se aqui eu tenho até o artigo aqui, enfim, eu acho que é artigo, enfim, não vou falar para não errar aqui, mas ele deve ser entregue sempre nos primeiros 3 meses do ano para a ANS, né? Então, por isso aqui dentro do nosso exemplo, ele está no dia 3, 20 do 3, tá? Então, é uma obrigação anual. Eu tenho condições, dentro do calendário das obrigações regulatórias, inserir aqui obrigações com diversas periodicidades. Periodicidades diárias, semanais, quinzenais, mensais, bimestrais, semestrais e por aí vai, tá, pessoal? Essas periodicidades, essas recorrências, elas são passíveis de cadastramento. A solução já vai trazer algumas periodicidades e nós podemos inserir outras, cadastrar outras também, tá?
Então, aqui eu tenho. E uma característica importante da obrigação regulatória. Ao criar a obrigação, eu tenho sempre que vincular o documento legal que me determina que isso deve ser feito. Isso significa dizer que eu não faço ou deixo de fazer nada, a não ser que seja em função de um regulamento, de uma lei, de um decreto, de uma resolução normativa, enfim, né? E aí vale externo e interno. Eu tenho sempre aqui uma forma de transmissão, por exemplo, isso é transmitido de maneira online para a ANS, né, por parte das operadoras, e aqui eu vou sempre determinar quais são as áreas que devem gerar uma resposta, devem criar alguma resposta que vai ser feita aqui no COR. Tá bom, pessoal? Se nós formos mais uma vez aqui, ó, dentro do calendário anual, e eu entrar em uma data aqui, eventualmente, como se eu estivesse criando uma obrigação, então eu tenho que colocar título, descrever do que ela se trata. Eu posso, por exemplo, tipificar, né? Essa tipificação ela é configurada aqui, ó, tipo de obrigação regulatória. Eu posso também selecionar uma criticidade. Eu seleciono a recorrência, não é? Eu vinculo a um tipo de normativo, no caso aqui é RN 518, e eu vou falar qual ou quais áreas da companhia. Eu quero que a minha área de conformidade legal, que eu quero que a minha área, por exemplo, jurídica, me devolva esta informação, ou seja, responda a este COR, tá, pessoal? Então, é assim que a gente faz também, tá? Deixa eu ver só se eu tinha mais alguma coisa aqui para ressaltar. Ah, tá. Pessoal, as consultas desses elementos, elas podem ser feitas, inclusive, a partir desse menu aqui, né? Do menu de consulta aqui, dentro do próprio formulário, eu consigo fazer a consulta das CDLs também. Tá bom, pessoal? Eu acho que eu encerro aqui. E aí, eu, quando crio isso daqui, eu já submeto para as áreas. E agora, a Isa vai mostrar como é que é esse fluxo de resposta. Criei um COR, criei uma obrigação, fiz o cadastro de uma obrigação regulatória, uma área vai me responder. Como é que isso é feito, tá bom? Estou parando de compartilhar. Uhum. Então, vamos lá. Virando a chavinha de novo, agora a sua área de conformidade. A área de compliance me mandou, né? Criou essa obrigação, me vinculou a essa obrigação e eu tenho que seguir. Eu vou receber as notificações, certo? De alerta, dos vencimentos, para poder saber quando de fato eu devo entregar. E quando chegar o momento, eu vou acessar aqui o calendário, tá? Eu tenho duas formas de entrega, no formato do calendário e um formato de lista. Eu vou mostrar as duas, tá? No formato de calendário, vou acessar aqui, né? Até visualmente eu sei exatamente o que eu tenho que entregar. Vou clicar aqui no dia e na obrigação que eu devo entregar. Ele vai direto para a tela de entrega do documento, tá? Ele tem todas as informações para eu poder avaliar, certo? E aí eu vou trabalhar aqui com esses campos aqui, tá? Eu tenho número do protocolo, né? Então, por exemplo, se eu fizer a entrega lá direto com o órgão regulador, eu posso carregar o número do protocolo. Ou se for a área de compliance que realiza esse processo, eu posso carregar o arquivo que a área vai ter que disponibilizar para o órgão regulador. E aí eu tenho um exemplo aqui de PPA, vou carregar aqui. O Edu já mencionou, né? Então, os formatos de arquivo, todos os formatos, exceto executável, né? Esse exe, com no máximo 100 mega, tá? Então, carreguei, tá tudo certo? Eu posso vir aqui e enviar, tá? Então, eu confirmo aqui e aí eu já vou ter realizado essa entrega. E olha que legal, ele já muda aqui a cor. Essa cor aqui é linda, né? Então, tudo verdinho, tá tudo certo. O vermelhinho, né, já dá um frio na barriga, porque, né, tô com atraso aqui, né? Então, Exato. essa entrega já está ok. Agora, tem um outro formato de entrega, né? Sem ser calendário, que é por aqui, olha, entrega de documentos. Eu posso pesquisar e ele vai ter a lista aqui das minhas entregas, que eu posso acessar aqui diretamente, né? Por aqui e fazer. Então, por exemplo, esse aqui atrasado, posso acessar e fazer a entrega. No caso do atrasado, é legal porque ele tem o quê? Um campo a mais aqui. Eu tenho que justificar o porquê que está atrasado, tá? Então, eu consigo fazer a entrega desta forma, tá bom? Em relação à entrega, é isso, tá? A gente conclui aqui o fluxo da COR, tá?
E aí eu queria, antes de passar a palavra para o Edu, mencionar, né, eu já falei sobre a masterclass de sexta-feira, né, para vocês, então todo esse fluxo que a gente mostrou hoje vai estar linkado na sexta-feira, mas amanhã nós temos também uma outra masterclass, né, e aí eu vou pedir para o Edu comentar um pouquinho sobre a masterclass de amanhã, e aí ele já faz um resumo de tudo que a gente apresentou hoje. Perfeito, pessoal. Então, agora eu vou fazer esse resumo sem compartilhar a tela, só para que vocês tenham a ideia de tudo que nós trouxemos de informação aqui hoje. Nós começamos falando aqui do compliance regulatório. O compliance regulatório, ele já pelo próprio nome, a gente vê claramente, o compliance de atendimento a algum tipo de dispositivo regulamentar. Esse normativo, essa política, essa norma, esse regulamento interno, né? Pode ser interno ou pode ser externo, né? Nós mencionamos lá no comecinho, se for interno, normalmente é o cumprimento de uma política, de uma norma, de um procedimento, enfim, né? Se for externo, então vai ser sempre lei, decreto, resolução normativa, como foi o que nós mostramos aqui também, uma circular, enfim. E aí, para fazer o atendimento desses elementos regulatórios, né, baseados sempre vinculados a um normativo, a gente tem que cadastrar esses normativos primeiro. Então, nós temos uma área de documento legal que funciona aí como um repositório desses documentos, né? Como diz a Isa, a Gabi, é o nosso GEP, é o nosso gerenciador eletrônico de políticas, né? E dentro dele, eu tenho, então, ali já cadastrado com a sua data de vigência, com a sua data de duração, a data de publicação, a data de validação, enfim. E também eu tenho ali sempre o arquivo em si. Então, é um arquivo em PDF, é um arquivo em Word, em Excel, enfim. O arquivo que representa aquele normativo, com todos os seus anexos, vai ficar dentro de documento legal. A partir dali, eu consigo vinculá-los no CDL, que é o Compliance de Dispositivo Legal, que é nada mais do que uma forma de você disseminar política para que as áreas deem um aceite e também que você faça testes de aderência, testes de conformidade, para saber o nível de atendimento que as áreas da empresa têm. Pois bem, fora isso, eu tenho o COR, e o COR, que é o cadastro da obrigação regulatória, ele tem uma finalidade até semelhante com a do CDL, entretanto, ele tem essa característica de não possuir um fluxo, ele é baseado na entrega do documento, e ele também é recorrente, né? Enquanto o CDL é uma análise individual, singular, única, o COR não. Eu cadastro ali a recorrência e o sistema vai fazer as notificações de alerta, ajudando a fazer esse follow-up eletrônico, tá? Eu posso ter planos de ação para ajudar a estar aderente, né? Quando meu CDL não é sempre, quando eu não tenho aderência total, eu posso utilizar o plano de ação. Assim como a Isa falou, no dia 15, daqui a 2 dias, nós teremos um masterclass que vai trazer esse fluxo de plano de ação. Então, lá nós vamos mostrar a criação do plano de ação, a aprovação, a criação das notificações. Então, sabe essas obrigações regulatórias, por exemplo, aqui? Nós vamos mostrar como é que se cria uma notificação que avisa o responsável com antecedência pela execução e também como é que isso funciona, tem escalonamento, vai para o nível hierárquico superior, enfim. E também vamos mostrar alguns dashboards, alguns indicadores referente a esses elementos aqui. O Masterclass de amanhã, pessoal, vai falar dos riscos na cadeia OEA, para as empresas de comércio exterior, as empresas de logística. Existe uma relação muito interessante com a certificação OEA, que é feita pela Receita Federal. Não vou dar muito spoiler, aí vocês vão poder assistir amanhã, nesse mesmo horário aqui. Então, estaremos nós três mostrando um case de OEA, de maneira simples, também sem querer, tá, pessoal? Ensinar o que é o OEA, né? O tema matéria OEA, mas falando desse tema sim e linkando com a gestão de risco desses elementos aí, seguindo a regulamentação da Receita Federal. Tá bom? Eu não sei se tem perguntas, pessoal. Vamos partir para as perguntas, Gabi? Lu,
Temos algumas perguntas, mas antes das perguntas, eu vou pedir para o Gabriel liberar uma enquete que a gente vai passar aqui para o pessoal responder. Então, enquanto o Gabriel vai passando essa enquete para todos responderem, a gente já vai esperando aqui mais perguntas. Quem tiver dúvida, mande no QA, que a gente vai responder. Já temos algumas aqui, já vou passar para vocês, tá bom? Ah, então tá bom. Ó, eu tô vendo aqui a enquete Vamos que lá. o Gabriel Bueno soltou você tem interesse em participar de uma reunião, evidentemente, sobre esse tema de compliance regulatório? Você quer ter uma experiência aí de uma mais aproximada, enfim, né? Então, sim ou não, fiquem à vontade aí para responder essa pergunta aqui do Masterclass, tá? Então, pode mandar bala aí nas perguntas, Gabi. Vamos lá. Começando aqui pela pergunta do Gilberto Santos. Consigo ter a trilha de auditoria de todo esse processo de CDL, do CUR, ver os históricos das alterações realizadas? Pode responder, Isa, se você quiser, fica à vontade. Sim, sim, vocês conseguem ter essa visualização. A gente tem, né, um botão de histórico, tanto da criação como da entrega, de todo esse fluxo que a gente mostrou aqui, vocês têm histórico. E nós temos também a trilha de auditoria que concentra todos esses registros com data, hora, usuário, né, e o registro que foi alterado. Então, tá tudo sendo registrado aí o que os usuários estão executando, tá? Perfeito. Maravilha. Vamos aqui para a pergunta do Gustavo Fernandes. Ele está perguntando se o calendário das obrigações serve apenas para as obrigações regulatórias, né, junto a esses órgãos reguladores, ou se atende a outras tarefas, tarefas que têm uma periodicidade. Sim, sim. Então, Gustavo, dentro da atividade do calendário de obrigações, você viu que é um calendário de fato, né? Então, é possível você tratar tanto as obrigações regulatórias, as obrigações acessórias que são vinculadas aos órgãos, por exemplo, fiscais, né? De pagamentos de impostos, enfim. Você também pode ter ali uma gestão e controle, como muitos dos nossos clientes fazem, por exemplo, para a gestão de licenças regulatórias. Eu vou dar um exemplo. Pense em empresas varejistas que têm várias unidades, né? Supermercados, farmácias, enfim, lojas de vestuário. Essas lojas elas precisam ter gestão de licenças de prefeitura, AVCB do Corpo de Bombeiros, entre outras. Esse calendário também serve para fazer esse tipo de gestão, para você acompanhar os vencimentos. Você também pode fazer uma gestão de vencimentos contratuais, né? De vários contratos, enfim. Então, podemos afirmar que o seu R, ele ajuda sim, ele permite que você faça outros tipos de gestão, outros tipos de acompanhamento, além das obrigações regulatórias. Ele foi criado com o objetivo de gerir obrigações regulatórias. Tanto é que ele se chama lá COR, né, Cadastro das Obrigações Regulatórias. Mas a gente consegue identificar outras formas de usabilidade dele também. Tá? Adriana, Edu, obrigada. Desculpa. Imagina. A Adriana fez uma pergunta aqui. Durante a apresentação da resposta lá no seu R, ela ficou com uma dúvida se não precisaria mudar o status para entregue, se existiria esse status, né, entregue ali na resposta do seu R. Quer falar, Posso Isa? responder? Fica à Sim, vontade. sim. Então, no momento que é realizada a entrega, quando eu demonstrei lá carregar o arquivo e clicar no botão enviar, esse procedimento ele já altera o status automaticamente para entregue. Tanto depois que eu mostrei lá a tela do calendário, que ele já alterou, né, a cor automaticamente lá para verde, que foi entregue dentro do prazo. Então, ele já altera automático, tá? Exato. Ou seja, não é uma alteração manual, tá? É a Adriane, né? Isso. A Adriana. moça aqui, Adriana, Adriana. Não é uma alteração manual, mas o fluxo ali de aprovação já faz com que automaticamente o status modifique, tá? O status Isso. e a cor indicativa do calendário, Exato. tá? Tem temos, mais alguma pergunta? temos, temos sim, mais uma pergunta aqui de César Eugênio. Ele perguntou como que é feito o monitoramento dos vencimentos. Olha, o monitoramento dos vencimentos ele é feito de algumas maneiras, né? Primeiro, por exemplo, se nós estivermos falando do calendário das obrigações, o próprio calendário, com aquela legenda de cores, ela permite já um monitoramento dos elementos a vencer,
vencidos, enfim, o que foi entregue no prazo, o que foi entregue com atraso, né? Fora isso, é possível também criar cards, né? Eu mostrei aqui de relance na tela inicial que eu consigo criar aquelas caixinhas, e essas caixinhas também servem de elementos de monitoramento. Mas, na minha opinião, o elemento de monitoramento mais efetivo, mais eficiente, mais eficaz é a notificação. Então, você pode parametrizar recebimento antes do vencimento. Então, por exemplo, eu quero que todos os responsáveis por uma obrigação regulatória, vamos pegar o exemplo do PPA. O PPA é uma obrigação anual. Ela deve ser entregue, por exemplo, até o fim do primeiro trimestre. Eu posso programar um monitoramento ali que antes do dia 30 do 3, 60 dias, o sistema já comece a disparar notificações com periodicidade de 15 dias. Então, ele vai notificar: faltam 60 dias, faltam 45 dias, faltam 30, faltam 15 dias. Eu posso também parametrizar uma notificação para o dia, para o último dia, para o dia final, falando: olha, hoje vence o prazo para você fazer a entrega, né, do seu relatório de procedimentos prévios acordados para a ANS, não é? Então, eu acho que a forma de monitoramento via notificação de alerta é a mais efetiva. Mas nós temos alguns, né? Algumas, essas que eu mencionei, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Perfeito, Edu. Agora, acho que não temos mais nenhuma pergunta, só confirmando aqui. Não, Então, tá bom. conseguimos responder todo mundo. Opa, surgiu mais uma pergunta aqui. Ah, como será realizado a operacionalização? Desculpa, quem fez a pergunta foi o Gilberto, tá? Como será Gilberto. realizada a operacionalização quando eu passar a trabalhar com um outro fornecedor? Ou Ou seja, seja, deixar de se eu trabalhar com a deixo a Perint. Perint. Isso. Posso responder essa daqui também? Como é que funciona nesse caso, Gilberto? Se você utiliza a solução da Perint especificamente, daí essa resposta ela serve não só para o módulo de compliance, para as atividades de CDL, COR. Essa resposta que eu vou dar, ela serviria se você é um usuário do módulo de gestão de riscos, de auditoria, de continuidade de negócio, enfim. O cliente usuário da solução, ele é proprietário dos dados que ele vai inserindo, que ele vai gerindo, né? Enfim. Então, ao término do contrato, quando há esse distrato, a Perinit entrega os dados gerados desde o seu primeiro dia de uso. Então, o cliente recebe essa base de dados, ele tem como fazer extração dessas informações, né? Aí, claro, para você dar continuidade nisso em outra solução, vai depender, evidentemente, das condições da outra solução, de poder abarcar essas informações, o quanto que ela tem capacidade, por exemplo, de receber uma carga das informações, por exemplo, de informações de um calendário. Mas o que nós podemos afirmar para vocês é que os dados são do cliente, e com o término, né, enfim, a descontinuidade do uso da solução, todos os dados são entregues para o usuário, tá bom? Ou seja, pelo menos a base de dados e a possibilidade de fazer extração em outros formatos, vocês terão, né? Aí a continuidade em outra ferramenta vai depender das características de outra solução, tá bom? Tem mais? Opa, tem mais um... Como ficarão os dados que estão com a Aí, Perint com o uhum. olhar da LGPD, né? Gilberto, com relação aos dados da LGPD, a solução da Perint ela não trata dados sensíveis, dados pessoais, não é? Ela pode tratar isso dentro da auditoria, mas aí, por exemplo, né? Se numa auditoria de recursos humanos, ou numa própria operadora de saúde que tem dados pessoais, nós seguimos todos os procedimentos da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Da Lei 13.709, com relação à anonimização, com relação à exclusão de dados dos proprietários dos dados, no que diz respeito a processamento, enfim. Então, tudo isso a gente faz. Com relação à LGPD em si, a partir do momento que nós entregamos esses dados, nós comprovamos que nós não temos mais essa informação, a Perint cumpriu todas as orientações, as determinações preconizadas na Lei 13.709, tá bom? Então, aí daí já passa a ser com quem é o novo proprietário da solução. Mas para a utilização da solução em si, não são mandatórios
dados sensíveis, dados pessoais. Quando eu digo para a utilização da solução, em termos de auditoria, gestão de risco, controles internos, compliance, continuidade de negócio e afins, tá bom? A gente que agradece, Gilberto, a Obrigada, sua pergunta Gilberto. aqui, tá bom? Pessoal, então, muito obrigada. Obrigada, Isa. Obrigada, Edu. A aula de vocês foi maravilhosa. Espero que todos tenham aproveitado bastante. Muito obrigada para todos que fizeram pergunta. Fiquem sempre à vontade, né? Estamos aqui para responder e tirar todas as dúvidas que vocês tiverem com relação à nossa plataforma. Esperamos vocês amanhã novamente, na sexta-feira, né? Como já falado pelo Edu, nesse mesmo horário, das 4 horas. Espero que vocês tenham gostado. Gostamos muito de estar aqui com vocês, de apresentar a nossa plataforma e aguardamos vocês. Muito obrigada. Edu, Isa, querem se despedir também? Por favor, fiquem à vontade. Por favor, Isa. Obrigada. Obrigada, Edu. Obrigada, pessoal. Foi um prazer hoje. Amanhã nos vemos nesse mesmo horário, viu? Até amanhã. É isso aí, pessoal. Até amanhã. Hoje nós esquecemos de falar pro Gabriel Bueno publicar os nossos LinkedIns aqui, mas no Masterclass de amanhã sobre riscos na cadeia OEA, o Gabriel faz essa publicação aqui. Mais uma vez, obrigado por todos que nos acompanharam. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.